Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CDF Concursos. Meu nome é Rebeca Costa, sou professora de Direito Ambiental Urbanístico e gostaria de falar hoje com vocês sobre um problema ambiental e urbanístico muito grave que ocorre nas cidades brasileiras nos períodos de chuvas: os deslizamentos de encostas. Esse é um problema social, humano, que, infelizmente, por ineficácia do poder público, continua acontecendo ano após ano, nas cidades grandes, médias e pequenas cidades brasileiras, pelo uso irregular do solo. Então, o artigo que vamos conversar vai ser sobre deslizamento de encostas. Esse é o nosso tema. O deslizamento de encostas são quaisquer lados de uma elevação. As encostas são áreas inclinadas, ou seja, elas são partes de um aclive, de um declive. São partes de morros, áreas elevadas. Nessas áreas existe um escoamento superficial das águas. As águas, elas têm maior velocidade nesses locais porque elas estão em áreas mais inclinadas. Então, a inclinação gera maior velocidade. Então, temos aqui uma situação de encostas no Rio de Janeiro. Uma é o Morro do Pão de Açúcar. Está vendo essa encosta aqui ao lado do Pão de Açúcar? Olha como ela está coberta de vegetação. É uma área inclinada. E aqui ao lado, a gente tem o Morro dos Prazeres, também no Rio de Janeiro. Olha essa encosta. Também são duas áreas inclinadas. Mas veja a grande diferença entre essas duas encostas. Nessa aqui, existe vegetação, é uma área preservada. E nessa existem ocupações humanas. Existe uma favela, existe um morro ocupado com construções. E o resultado disso nós todos sabemos. Todos os anos existem deslizamentos de encostas no país. Encostas ocupadas irregularmente por construções e por várias habitações de baixa renda e às vezes até de alta renda, que causam desastres humanos. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse problema ambiental e urbano no Brasil. Então, o que acontece para as encostas deslizarem? A gente tem aqui o desenho esquemático de uma encosta. Essa parte aqui está coberta por vegetação, temos algumas árvores. E essa parte aqui a gente tem essa casa. E aqui a gente está ilustrando o deslizamento de encosta. Por quê? Como funcionam? Por que elas ocorrem na época da chuva? Essas são algumas perguntas. Eu tenho aqui a chuva. A chuva vai trazer uma massa de água. Esse solo, ao decorrer do período de chuva, ele vai sendo encharcado, vai se enchendo de água. Quando ele é encharcado, esse solo ele fica mais pesado. E existe um fenômeno chamado erosão, que também contribui para esse solo. Na erosão, essa água ganha velocidade e ela vai arrastando sólidos. Esses sólidos podem ser o próprio solo, podem ser materiais de construção, pode ser também vegetação e também rochas. Todos esses são materiais sólidos que nós temos a gente pode ter nas encostas. Essa área aqui que tem vegetação, esse solo da encosta, ele está sendo seguro por raízes da vegetação, por plantas. As plantas ajudam a estabilizar o solo das encostas. Elas estabilizam o solo. No entanto, quando eu tiro a vegetação, que ajuda a estabilizar o solo das encostas, esse solo, além de não ficar estabilizado, ele recebe mais peso. Com o encharcamento e a erosão, o escoamento superficial que chamamos também, que representa a força da água correndo nesse solo, esse material tende a ficar pesado, a se desestabilizar e a escorrer, como a gente chama, pela encosta abaixo. Ou seja, tudo isso vira uma grande avalanche de terra e lama que derruba casas, barracos, leva inclusive a vegetação restante e leva tudo embora.
Por que acontece isso? Acontece por conta de ocupações irregulares, porque a lei, a princípio, não permite essas ocupações irregulares nesses espaços. Por isso, foram criadas leis relativamente antigas, que tratam da situação de ocupação nesses espaços públicos. Não faltam exemplos para esse tipo de problema. A gente teve, por exemplo, quem é do Rio de Janeiro, sabe do desastre ambiental do Morro do Bumba, onde mais de 200 pessoas morreram no deslizamento de uma encosta, que era um lixão, inclusive, anteriormente. O Morro do Bumba foi um lixão na década de 60, que foi desativado na década de 80 e que construções irregulares seguiram ao redor delas. E em 2010 houve um deslizamento no Morro do Bumba, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, onde foram perdidas muitas vidas. Também temos o caso de Angra dos Reis, que eram ocupações de, boa parte eram ocupações de uma renda um pouco maior, de pousadas, onde a ocupação irregular em áreas de preservação permanente também causou deslizamento de encostas com mortes, e outros exemplos não faltam. As grandes cidades brasileiras com acidentes topográficos, com declividades, com morros, com áreas acidentadas, que têm ocupações irregulares nesses locais, sofrem reiteradamente esse tipo de problema. Não é incomum no Brasil. Por isso, nós temos leis para tratar desse assunto. A primeira lei que eu trago aqui é o Código Florestal, no caso, o novo Código Florestal. O novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. Ele fala no seu artigo 4º que considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas, para o efeito desta lei, as encostas ou partes destas com declividade superior a 45%, equivalente a 100% na linha de maior declive. Quem não sabe o que é uma área de preservação permanente? São áreas estabelecidas pelo Código Florestal, onde essas áreas não podem ser utilizadas, exceto em situações previstas em lei, para casos de utilidade pública ou interesse social, por exemplo. E essas áreas, elas devem ser preservadas, a vegetação nessas áreas devem ser preservadas. Uma das áreas de preservação permanente, um dos tipos de áreas de preservação permanente estabelecidos no Código Florestal são justamente as encostas, em função da fragilidade dessas áreas. Então, o Código Florestal considera encostas ou parte dessas áreas com declividade, como eu disse no início, áreas com declive. Áreas inclinadas, com declividade superior a 45%, ou equivalente a 100% na linha de maior declive. Lembrando as nossas aulas de matemática, a gente tinha ângulos retos, né? 45 graus é a metade de um ângulo reto, de 90 graus. Então, áreas assim, 45 graus, já são áreas de preservação permanente. Então, vamos supor que a gente tem um morro aqui nessa área. Em tese, essa área tem que estar protegida por vegetação, de acordo com o novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. Outra norma que trata também dessas áreas é a Lei 6766 de 1979. Essa lei também é chamada de Lei Lehman. De acordo com essa lei, somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas no plano diretor ou aprovadas por lei municipal, determinadas áreas. E o parágrafo único desse artigo diz que não é permitido o parcelamento do solo em terrenos com declividade igual a superior a 30%, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes. Então, salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes. Também não é permitida a ocupação urbana em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação, terrenos instáveis. A exemplo do Morro do Bumba, onde havia um lixão anteriormente. Uma área de lixão é uma área instável, porque existem camadas de terra e de lixo sobrepostas. Esse lixo ele é decomposto, esse solo ele sofre afundamentos, ele é um solo extremamente instável. Então, é uma área, por exemplo, um ex-lixão é uma área que
via de regra, geotecnicamente, é uma área comprometida, a não sei que ela passe por uma remediação ambiental, é uma área muito comprometida para a ocupação humana. E em áreas de preservação ecológica, ou naquelas que a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. Então, em áreas de preservação ecológica, a exemplo das áreas de preservação permanente, nessas não é admitido o parcelamento do solo com fins urbanos. Vejam que a Lei Lehman ainda é mais rigorosa com relação à declividade que o Código Florestal. Enquanto o Código Florestal trabalha com os 45 graus, ou 100% de declividade, os terrenos com declividade igual ou superior a 30% para a Lei Lehman não podem ser ocupados, salvo se atendidas às exigências específicas das autoridades competentes. Então, em tese, todas aquelas áreas de ocupações irregulares, com declive, como as favelas no Rio de Janeiro, ou outras áreas nas grandes cidades brasileiras de declive, elas não deveriam ser nem ocupadas. Então, existe uma omissão do poder público com relação à ocupação dessas áreas, principalmente com relação a famílias de baixa renda. Ainda temos uma lei recente. Essa lei é a Lei de Regularização Fundiária, a gente foi chamada assim. Ela migrou da medida provisória 758 de 2016. Frente a toda essa situação complicada no Brasil, que gerou da conurbação urbana, do crescimento desenfreado das grandes cidades sem planejamento, essa lei veio em resposta a essa situação da necessidade de regularização e de aperfeiçoamento das cidades brasileiras. Ela migrou dessa MP, chamada MP da Regularização Fundiária, e virou lei. Então, a Lei 13.465 de 2017 trata da regularização de ocupações em áreas de preservação permanente. Então, essa lei traz a regularização, entre outras áreas de preservação permanente, as áreas de preservação permanente em encostas. De acordo com essa lei, essas áreas podem ser regularizadas, mas elas dependem de estudos técnicos para a eliminação, correção ou administração de riscos ambientais. Então, a MP da regularização condicionou a regularização dessas áreas a estudos técnicos que vêm a resolver, entre aspas, esses problemas ambientais. Caso exista uma impossibilidade de solução dos problemas ambientais daquelas áreas a serem regularizadas, as populações nesses locais devem obrigatoriamente serem realocadas, se não existir alternativa técnica que corrija, que possa resolver o problema que vai comprometer a segurança dessa população. Então, a MP de regularização trouxe a possibilidade de regularização em áreas de preservação permanente, entre elas as encostas. Então, hoje, a lei traz uma possibilidade de regularização, que depende desses estudos técnicos. Então, vamos trazer uma questão de prova sobre este assunto. Este assunto é sim cobrado em provas, é um problema urbano-ambiental muito sério no país, e ele pode ser muito importante para a sua prova numa situação de redação, ou ainda assim, dependendo do concurso que você prestar, concursos de magistratura, concursos na área policial, ou concursos também em carreiras jurídicas e ambiental, tratam desse tema. Esse tema ele é muito importante em prefeituras, nas nossas grandes metrópoles. Então, vamos a uma questão de prova sobre esse assunto. Essa é uma questão da Polícia Civil do Rio de Janeiro para perito criminal. De acordo com a Lei 6766 de 79, que é a nossa Lei Lehman, somente será admitido o parcelamento de solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. Em parágrafo único é definido que não será permitido o parcelamento do solo em terrenos com declividade igual ou superior a 25%, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes, 10%, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes, 20%, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes, 15%, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes, ou 30%, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes. Lembrando, a Lei Lehman fala que
deve a declividade igual ou superior, onde não será permitido o parcelamento do solo, é de 30%. Então, o nosso item correto é a letra E. E então agradeço a você por assistir o nosso artigo. Espero você no nosso canal do CDF. Lá temos mini cursos gratuitos sobre várias matérias que caem em concursos públicos. E também acesse o nosso site, conheça os nossos cursos regulares, conheça o meu curso regular de Direito Ambiental e também os nossos cursos específicos para concursos. Até mais, obrigada, tchau, tchau.